Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube, concorda? No vídeo de hoje vou resolver com você a prova de matemática do concurso de admissão do Colégio Militar de Belo Horizonte, prova que aconteceu em 2019 para entrada agora em 2020. Essa prova é para quem quer entrar no 6º ano do ensino fundamental do Colégio Militar. Aí você me pergunta, professor, mas esse canal não está focado no ensino médio, nos concursos da Polícia Militar, da Guarda Civil, no Enem? Sim, o nosso foco aqui no canal é conteúdo do ensino médio. Mas eu não posso deixar de resolver essa prova porque ela contém um conteúdo de matemática básica essencial para todo tipo de público. Então, se você está se preparando para o Colégio Militar, você é um menino ou menina que está querendo entrar no Colégio Militar, fica ligado nesse vídeo. Inclusive, se quiser ver outro vídeo do Colégio Militar de Belo Horizonte, dá uma olhada nesse link, vai aparecer aqui para você. Agora, se você é um marmanjo que está se preparando para concursos militares ou para o Enem, fica ligado nesse vídeo também, porque eu te desafio a resolver as questões dessa prova em um tempo curto, 3 minutos por questões pode ser, e acertar a maioria das questões. Desafio lançado. Faz essa prova, tenta estabelecer 3 minutos para cada questão e depois passa aqui embaixo nos comentários, me conta quantas questões você conseguiu acertar e se conseguiu fazer desse tempo. Aceita esse desafio? Bom, antes da gente começar, não posso deixar de pedir para se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, vem ajudar a fazer esse canal crescer cada vez mais. Claro, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você ama. Fechado? Bora então para as questões dessa prova. Antes da gente começar, vou resolver com você nesse vídeo a metade das questões dessa prova. Essa prova é muito grande, tem 20 questões, então esse vídeo será dividido em 2 partes. Essa é a primeira parte. Assim que for divulgada a segunda parte, o link da segunda parte eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários. Fechado? Bora ver então essa primeira questão. Vem comigo. Ela tem esse enunciado aqui inicial que conta a história do Alan Turing, né? Ele não vai ser importante para a gente resolver a questão. Se você quiser ler, pausa o vídeo e dá uma lida. Mas a questão em si começa aqui, ó. Para comemorar o centenário do grande matemático Alan Turing, uma escola propôs um desafio para seus alunos: desvendar a senha de 8 dígitos para acessar um computador. A senha teria que ser formada por algarismos distintos, ou seja, diferentes, escolhidos dentre os algarismos de 0 a 9. A turma que primeiro descobrisse a senha iria ganhar uma excursão para conhecer a Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas, Minas Gerais. Foram fornecidas as seguintes dicas. Ele dá uma série de dicas correspondentes a cada um dos algarismos da senha, né? A gente vai ler cada um desses daqui a pouco. Das 5 possibilidades de senha listadas abaixo, a que obedece a todas as informações dadas é qual dessas? Bom, essa é uma questão de números. Então, ele diz que tem uma senha de 8 dígitos e ele fala informações sobre cada um dos algarismos. Um número de 8 dígitos, ele pode ser dividido em classes, né? Então, tem a primeira classe, a segunda classe, que é a classe do milhar, a terceira classe, que é a classe do milhão, e cada uma das classes tem 3 ordens: a unidade, a dezena e a centena, né? As dicas se relacionam a essas ordens. Vamos ver cada uma das dicas. A primeira dica é: o algarismo das unidades é primo, ou seja, esse algarismo que está aqui vai ser um número primo entre os números que vão de 0 a 9. Quais são os números primos que estão aqui entre 0 e 9? São o 2, o 3, o 5 e o 7, correto? Então, essa dica não ajudou muito a gente, porque pode ser qualquer um desses números aqui na unidade. O algarismo das dezenas de milhão não é primo, então vai ser os outros números, 0, 1, 4, 6, 8, 9. Também não ajudou, né? Vamos para a próxima dica. O algarismo das dezenas simples, ou seja, o algarismo que tiver aqui nessa posição, é o resultado de 8 menos 4 vezes 2. Opa, eu tenho subtração e multiplicação. Qual você resolve primeiro? Resolve primeiro a multiplicação, tá bom? Prioridade para multiplicação quando tem subtração e multiplicação. 4 vezes 2 dá 8. Então, eu vou ficar com 8 menos 8.
8 menos 8 é 0. O algarismo da dezena simples é 0. Coloque ele lá. Dezena simples tem o algarismo 0. Agora, dá uma olhada nas alternativas. Qual das alternativas tem o 0 na dezena simples? A alternativa A, ó, tem o 0 na dezena simples. A B não tem. A C tem. A D não tem. A E não tem. Então, a resposta pode ser ou a letra A ou a letra C. Todas as outras você já elimina. Vamos continuar nas dicas. O algarismo da centena simples é primo e par. Esses são os números primos. Qual deles é par? Só o 2. Então, o algarismo da centena simples é o 2. Coloca aqui, centena 2. Se tem 2 aqui, não pode ter 2 aqui. Concorda? Porque os algarismos da senha têm que ser diferentes. Antes do 0, eu tenho 2 na letra A e na letra C? Tenho 2 aqui, ó, 2 aqui. Então, essa dica não ajudou muito a gente. O algarismo das unidades de milhão é múltiplo de 3. Múltiplo de 3 entre 0 e 9. 3, 6, 9. Unidade de milhão. Também não ajudou a gente, né? O algarismo das dezenas de milhar é um número ímpar. Dezena de milhar, aqui, dezena de milhar, é um número ímpar igual ao triplo de um número primo. Ou seja, vai ser 3 vezes um número primo. Qual é essa possibilidade? 3 vezes 2. 2 é primo, né? O triplo de 2, 3 vezes 2, 6. 6 é ímpar? Não, então não pode ser 6. 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Pode ser o 9. 3 vezes 5, né? O triplo de 5. 3 vezes 5, 15. Tem 2 algarismos, não serve. 3 vezes 7, 21. 2 algarismos também não serve. Então, a dezena de milhar vai ter lá o número 9. Dezena de milhar, número 9. Isso significa que não pode ter 9 em nenhum outro lugar da senha, certo? O número 9 é 1, 2, 3, 4, o quinto número de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Tem o 9 aqui de fato, na letra C tem o 9. Então, também não ajudou a gente. O algarismo das centenas de milhar é divisível por 2 e por 3. Centena de milhar, o número que vem antes do 9. Número divisível por 2 e por 3, entre esses aqui, ó, é o 6, concorda? O 6 é, entre esses números, o único divisível por 2 e por 3 é o 6, né? Então, o 6 vai estar aqui na centena de milhar. Vai lá nas opções de resposta. Algarismo que está antes do 9. Antes do 9, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6. Eu tenho que ter o 6. Então, a resposta da questão vai ser a letra C, né? Porque na letra A tem o 3. Então, essa é mesmo a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se você está aqui no canal, você já sabe. Quem tem dúvidas, não pode ficar com a dúvida. Tem que me escrever, deixa a dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu vou responder tentando ajudar. Fechou? Bora ver a segunda questão? Vem comigo! O Tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, constituído de 7 peças, como mostra a figura 1. Isso aqui é o Tangram. Utilizando-se todas as 7 peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como exemplificadas na figura 2 e 3. Considerando o Tangram acima, é correto afirmar que... Então, essa é uma questão de figuras planas que envolve basicamente o conceito de área. Vamos aumentar o tamanho do Tangram. Então, o Tangram é formado por essas figuras planas, né? E cada uma dessas figuras planas foi dividida aqui em pequenos quadradinhos pontilhados, tá vendo? Quadradinhos pontilhados formam essas figuras planas. Observe que existem quadradinhos, por exemplo, esse aqui, pontilhado, que é dividido ao meio pela diagonal. O que isso indica para você? Quando você tem essa divisão, você tem aqui que um quadrado foi dividido em 2 triângulos. Consegue visualizar? Isso significa, então, que se você unir a área de um triângulo com a área de outro triângulo dentro de um mesmo quadrado, isso vai fornecer a área de um quadrado inteiro. 2 triângulos pequenos têm o mesmo tamanho de um quadradinho quadriculado. Entendeu? Essa informação é fundamental para a gente resolver essa questão. Quantos quadradinhos quadriculados a gente tem nesse Tangram? A gente tem 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Ele é um quadrado de 4 por 4. 4 vezes 4 dá 16. O total de quadrados são 16. Então, a gente pode falar que a área desse Tangram é uma área total formada por 16 quadradinhos quadriculados.
Vamos ver cada alternativa agora. A letra A diz: a área do triângulo D corresponde a 0,625 da área do tangram. A gente vai dividir a área do triângulo D por 16 quadrados, que é a área total do tangram. O resultado tem que dar 0,625. A área do triângulo D, o triângulo D é formado por 2 triângulos. 2 triângulos não equivalem a 1 quadrado? Então, a gente pode falar que essa área do triângulo D equivale a 1 quadrado. 1 quadrado em relação a 16 vai ser 1 dividido por 16, né? A área do triângulo em relação à área total. A gente vai pegar 1 quadradinho, que é a área do triângulo D, dividido pelo total de quadrados, que é 16. 1 dividido por 16 dá 0,0625. Não é essa a resposta. Conseguiu entender o raciocínio? Qual que é o tamanho da área do triângulo D? O triângulo D é formado por 2 triângulos pequenos. A gente viu que 2 triângulos equivalem a 1 quadrado. Então, essa área é equivalente à área de 1 quadradinho e ela é 1 em um total de 16 quadrados, que é a área total do tangram. Certinho? A letra B diz: a área do triângulo F corresponde a 1/8 da área do triângulo B. A área do triângulo F, 2 triângulos pequenos, 1 quadrado. A área do triângulo B, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrados, né? Eu tenho 2 triângulos formam 1 quadrado, mais 2 triângulos, outro quadrado. Então, tenho 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados. Então, eu vou ter 1 dividido por 4. Ele disse que é 1 dividido por 8, está errado. Letra C, 7/8 da área do tangram corresponde à área de todos os triângulos juntos. Então, se eu dividir a área de todos os triângulos juntos, todos os quadradinhos que formam todos os triângulos, dividir por 16 quadrados, o resultado vai dar 7/8. Vamos fazer isso? Triângulo A é formado por 2 formam 1 quadrado, 2 triângulos formam 1 quadrado, então tem 1 quadrado, 2 quadrados, 3, 4 quadrados. Então, vou ter 4 mais 4 do triângulo B, mais o C não é triângulo, mais 1 quadrado do D, né? 2 triângulos formam 1 quadrado do D, mais 1 quadrado do F, mais 2 quadrados do G, né? 2 triângulos formam 1 quadrado, 1 mais 1, 2. Então, vou ter essa soma dividida por 16. 4 mais 4, 8, 9, 10, 10 mais 2, 12. 12 sobre 16. Como tem aqui o denominador 8, vamos fazer essa fração ficar com o denominador 8. Para transformar o 16 em 8, é só dividir por 2. Então, se eu dividir o 16 por 2 para dar 8, eu tenho que dividir o 12 por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, 12 sobre 16 é igual a 6/8, né? Ele disse que era 7/8, então está errada essa afirmativa. Letra D. A soma das áreas dos polígonos A, G e C corresponde a 3/8 da área total do tangram. Vamos somar A, G e C. A, a gente viu que tem 4 quadrados. G tem 2 quadrados. E C, a área de C, equivale a 2 quadrados também, né? Então, vou ter 4 mais 2, 6, mais 2, 8. 8 sobre 16. Com o denominador 8, preciso simplificar essa fração por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 16 dividido por 2 dá 8, dá 4/8, não 3/8. Está errada essa afirmativa. Letra E, tem que ser a resposta, né? A área do quadrado E, essa aqui, corresponde a 40% da área da soma das áreas dos polígonos C, F e G. Quadrado E tem 2 triângulos equivalem a 1 quadrado, mais 2 triângulos, outro quadrado. O quadrado E é formado por 2 quadrados, certo? CFG. C, a gente viu que tem 2. F, a gente viu que tem 1 quadrado. G, a gente viu que tem 2 quadrados. Então, vou ter 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Sendo assim, o total 5, o total da soma, né, corresponde a 100%. O quadradinho E vai corresponder a x, certo? Então, 5 equivale a 100%, 2 equivale a x. Resolve a regra de 3. 5 vezes x é igual a 2 vezes 100. 2 vezes 100 dá 200. Pego o 5, está multiplicando, passa para cá dividindo. 200 dividido por 5 dá 40. Ou seja, de fato, a área E corresponde a 40% de 5, né? Se não quisesse fazer assim, calculava 40% de 5, você ia ver que dava 2, certinho? Então, essa é a resposta dessa questão. Pegou a manha para resolver essa questão? Para resolver essa questão, o segredo é ver que 2 triângulos pontilhados, pequenininhos, a área deles equivale à área de 1 quadrado, certinho? Bora ver a questão número 3.
Questão de números decimais e frações. Já adianto para você, se você tem dúvidas em números decimais e frações, dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui. Nessa playlist você tem aulas que eu preparei para você sobre números decimais, sobre frações e outros temas de matemática básica voltada para concurso, certinho? Essa questão diz, quadrado mágico é uma tabela quadrada com números em que a soma de cada coluna, de cada linha e de duas diagonais são iguais. Então, se eu somar essa coluna, vai dar um resultado. A soma dessa linha dá o mesmo resultado. A soma dessa diagonal dá um mesmo número, tá bom? A seguir está o desenho de um quadrado mágico. Encontre os números que deverão ocupar o lugar das letras no quadrado mágico. Qual é o valor da expressão abaixo? A mais B mais C vezes D. Então, tem que descobrir os valores de A, B, C e D, certo? Primeiro, a gente tem frações e números decimais. Para a gente conseguir trabalhar mais fácil, vamos transformar tudo em número decimal? Vamos lá. Como que a gente transforma 7/5 em número decimal? Basta dividir 7 por 5. Mas você pode tornar essa divisão mais fácil, né? Se você multiplicar o 7 e o 5 por 2, o denominador da fração vai deixar de ser 5, vai ser 10. Aí a divisão fica mais fácil, concorda? Então, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. Se você multiplica o numerador e o denominador por um mesmo valor, o valor da fração não se altera, né? 14 décimos. 14 dividido por 10. Para fazer divisão por 10 é muito simples, basta andar com a vírgula uma casa para esquerda, certinho? Então, 14 dividido por 10 é 1,4. 7/5 é 1,4. 15 décimos vai ser, anda com a vírgula uma casa para a esquerda, 1,5. 1 décimo, anda aqui, 0,1. 0,7, 0,6, meio. Meio é 0,5, não precisa nem fazer. 1,1, 1, 4/5. Faz isso aqui de novo, ó. 4/5 multiplica por 2, vai dar 8 décimos, o que dá 0,8. 1,6, 1/5. 1/5 é fácil, multiplica por 2, 2 décimos, 0,2. 30 centésimos, simplifica aqui o 0 e o 0, vai dar 3 décimos, 0,3. Então, temos todos os números decimais. Agora, vamos descobrir quanto vale a soma dos termos de uma linha. Por exemplo, se eu pegar todos esses termos dessa linha, qual que vai ser o valor total? Se eu pegar todos esses termos aqui dessa coluna e somar, qual que vai ser o resultado? Tem que ser igual ao resultado disso aqui. Então, vou escolher qualquer um que tenha todos os termos e somar. Meio mais 1,1 mais 1 mais 0,8. Isso vai dar 3,4, certinho? Então, a soma de todas as linhas e colunas tem que dar 3,4. Sabendo isso, a gente consegue calcular, por exemplo, o valor de C, né? C mais 1,4 mais 1,5 mais 0,1 tem que dar 3,4. Vamos fazer isso? C mais 1,4 mais 1,5 mais 0,1 é igual a 3,4. Somando isso aqui, 1,4 mais 1,5, 2,9. 2,9 mais 0,1, 3. Pego esse 3 que está positivo, passo para cá, vai passar negativo. Vou ficar com 3,4 menos 3. 3,4 menos 3 dá 0,4. Então, C vale 0,4. Se eu descobrir o valor de C, 0,4, consigo calcular o valor de D, né? 0,4, que é o C, mais D, mais 0,5, mais 1,6, dá 3,4, né? Esse é o conceito do quadrado mágico. Todas as somas têm que dar 3,4. Então, eu vou ter 0,4 mais 0,5, 0,9, mais 1,6, 2,5. Pego esse 2,5, está positivo, passa para o outro lado negativo. 3,4 menos 2,5 dá 0,9. Descobri o valor de D. Se eu sei o valor de D, que é 0,9, consigo calcular o valor de B, né? 0,9 mais 0,7 mais 0,6 mais B dá 3,4. Faz essa soma de novo. Somando isso aqui, isso vai dar 2,2. Pego o valor positivo, passo para o outro lado negativo. 3,4 menos 2,2 dá 1,2. Descobri o valor de B, consigo calcular o valor de A, né? A já dava até para calcular aqui antes também, né? Porque já tinha 3 valores aqui mais o A, mas fiz aqui usando a coluna. 0,1 mais 1,2, que é o B, mais 0,8 mais A, dá 3,4. Somando 0,1 mais 1,2, 1,3, mais 0,8, 2,1. Pego 2,1, passo para o outro lado negativo. 3,4 menos 2,1. 1,3. Descobri A, B, C, D. Se eu descobrir, consigo fazer essa continha, né? A vale 1,3, B vale 1,2, C 0,4, D 0,9. Se eu tenho soma e multiplicação, resolvo primeiro qual? Eu resolvo primeiro a multiplicação.
0,4 vezes 0,9. 4 vezes 9 dá 36. Se eu tenho uma casa decimal aqui e outra aqui, na resposta eu tenho que ter duas casas decimais, certo? Então, eu vou ficar com 0,36. 1,3 mais 1,2, 2,5. Mais 0,36, 2,86. O valor dessa expressão é 2,86. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Questão basicamente de continha, trabalhar com frações e números decimais. Mas já sabe, se tiver dúvidas, não fica com a dúvida, me pergunta, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Agora, se entender, clica no joinha aí, faz esse joinha ficar azul. Valeu? Vamos para a questão número 4? Vem comigo. Não, questão número 4 não existe. Por quê? Foi anulada, ela não tem solução. Então, não vou trazer essa questão aqui no vídeo, combinado? Vamos então para a questão número 5. João foi ao mercado para comprar leite, queijo, banana, feijão e atum. Os preços desses itens nas prateleiras são... Então, tem aqui os preços de cada um dos itens na prateleira. Ele comprou 7 litros de leite, 3 latas de atum, 1/4 de queijo, 1/4 de quilo de queijo, 2 pacotes de feijão e 1,45 quilos de banana. Ao passar no caixa, a atendente informou que o pacote do feijão estava 13 centavos mais barato. A banana estava 29 centavos mais barata por quilo, o leite estava 15 centavos mais caro e o queijo 2,16 mais barato. Por lei, sempre que há divergência de preços, o consumidor paga o menor preço. Dessa forma, o valor total pago por João foi igual a quanto? Outra questão de continha envolvendo números decimais. O João pagou sempre o valor mais barato. Então, a gente vai pegar aqui, ó, valor na prateleira e valores mais baratos. O feijão, por exemplo, estava mais barato, 13 centavos. O queijo, 2,16 mais barato. A banana, 29 centavos mais barato. Então, vamos ver. Queijo. O queijo, falei aqui, 2,16 mais barato. Então, pega 23,80, subtrai 2,16. Como que você faz subtração de números decimais? Posiciona um debaixo do outro, sempre colocando vírgula embaixo de vírgula. Se você fizer isso para somar e subtrair números decimais, você não erra mais soma e subtração de números decimais. Coloca sempre vírgula debaixo de vírgula, entendido? 23,80 menos 2,16, 21,64. O leite lá no caixa estava mais caro, então vai pagar 2,49. A banana, cadê? 29 centavos mais barata, então subtrai 3,69 menos 29 centavos vai dar 3,40. O feijão estava 13 centavos mais barato, 4,60 menos 13, 4,47 e o atum não teve variação de preço. Ele comprou 7 litros de leite, então multiplica 2,49, que é o preço do litro de leite, vezes 7 litros. 7 vezes 2,49. 7 vezes 9, 63. Vão 6, né? 7 vezes 4, 28. Com 6, 34. Vão 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Se eu tenho duas casas decimais aqui, eu vou ter duas casas decimais na resposta. 17,43. Certinho? Comprou 3 latas de atum. Então, multiplica 3 vezes 7,83. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 7, 21. Com 2 que foram 23. Duas casas decimais na resposta. 1/4 de quilo de queijo. O queijo custa 21,64 1 quilo. Se ele comprou 1/4, a gente tem que dividir isso aqui por 4, né? 21,64 dividido por 4. Divisão envolvendo o número decimal. Tem que eliminar a vírgula. Para eliminar essa vírgula, você tem que andar com ela duas casas para a direita. Ou seja, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Se eu multiplicar isso aqui por 100, né, para andar duas casas para a direita, vou multiplicar isso aqui também por 100. Então, 21,64 vezes 100 dá 2.164. 4 vezes 100, 400. Só fazer essa divisão agora, né? 2.164 dividido por 400 vai dar 5. Por quê? 5 vezes 400 dá 2.000. Subtrai 2.164 menos 2.000, sobra 164. Para continuar a divisão, acrescenta um zero. Acrescentou o primeiro zero, coloca uma vírgula. 1.640 dividido por 4 vai dar, por 400, vai dar 4, né? Coloquei a vírgula, coloca 4. 4 vezes 400, 1.600, sobra 40. Coloca outro zero. 400 dividido por 400 vai dar 1, certinho? Então, 5,41 pelo queijo.
2 pacotes de feijão. Feijão, 4,47. Faz 2 vezes 4,47 ou 4,47 mais 4,47. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1 que foi 9. 2 vezes 4, 8. Tenho 2 casas decimais, vou ter 2 casas decimais na resposta. Por fim, ele comprou 1,45 kg de banana. O quilo da banana é 3,40. Então, multiplica 1,45 vezes 3,40, né? 0 vezes tudo vai dar 0. Salta a casa do 0, começa aqui da segunda casa. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 4, 16, com 2 que foram 18, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Multipliquei o 4, salta a casa do 4, vai para a casa do 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 2, com que foi 13, vai 1. 3 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3, com que foi 4, né? Soma tudo. 0, 0. 8 mais 5, 13, vai 1. 5 e 3, 8, com que foi 9, 4. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais, tem que ter 4 casas decimais na resposta. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Beleza? Sem o preço de tudo, quer saber o valor total? Soma todos esses valores. 17,43 mais 23,49 mais 5,41 mais 8,94 mais 4,9300. Lembra que eu falei para somar, subtrair, vírgula debaixo de vírgula. Agora fica fácil, né? Então, eu vou ter aqui, ó, somando tudo isso aqui, 0, né? Então, vamos somar. 3 mais 9, 12. 12 mais 1, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 3, 20. Vão 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 9, 23. 23 mais 9 dá 32. Vão 3. 3 mais 7, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 8, 18 mais 2, 20. Mais 6, 26. 26 mais 4, 30. Vão 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Certinho? R$ 60,20 foi o total que ele pagou. Entendido? Dúvidas? Então, probleminha que envolve interpretação e continha envolvendo números decimais. Fechado? Bora ver a questão número 6. Questão de porcentagem. Os Jogos Pan-Americanos funcionam como uma versão dos Jogos Olímpicos, mas apenas os países do continente americano podem participar. Os Jogos acontecem a cada 4 anos e, em 2019, eles foram realizados no Peru. Uma das modalidades disputadas foi a canoagem. Em uma competição de 1.200 metros para mulheres, no exato momento em que a brasileira Ana Sátila chegou em primeiro lugar, as distâncias percorridas por todas as outras concorrentes foram registradas na tabela abaixo. Então, tem as canoístas e a distância que elas percorreram quando a brasileira ganhou a prova. Considerando os dados da tabela acima, naquele exato momento, pode-se afirmar o quê? Bom, primeiro, como ele vai fazer afirmações em metros sobre cada uma das canoístas, vamos calcular a distância que cada uma das canoístas percorreu. Essa porcentagem em relação ao total, 1.200 metros, que foi o tanto que a brasileira tinha percorrido, certo? Então, vamos calcular a porcentagem de 1.200. Vamos começar aqui pelo 10%, que é o mais fácil. Quanto é 10% de 1.200? 10% de qualquer número, guarda essa regra que ela vai te salvar. 10% de qualquer número, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda. 10% de 1.200 é 120, certinho? Se eu sei 10%, consigo calcular 20%? Sim, 20% não é o dobro de 10%, então 20% vai ser 2 vezes 120, 240. 50% de 1.200, quanto que é? 50% de qualquer número é a metade do número, então é 1.200 dividido por 2, 600. Se eu sei que 50% é 600, consigo calcular 25%. 25% não é a metade de 50%, então 25% de 1.200 vai ser 600 dividido por 2, o que dá 300. 75%. 75% é 50% mais 25%, ou seja, vai ser 600 mais 300, que dá 900. Calculou todas as metragens das canoístas. Agora, vamos para as afirmativas. A letra A diz: no momento em que Sabrina completava 1/4 da prova, 1/4 da prova é 1/4 de 1.200. 1.200 dividido por 4, né? Isso vai dar quanto? Vai dar 300. No momento em que Sabrina completava 300 metros, Marina ainda tinha que percorrer 500 metros para terminar a prova. Quando a Sabrina completou 300, a Marina
estava em 600. A prova tem 1.200. 1.200 menos 600, faltam 600 para a Marina completar. Não faltava 500. Então, essa está errada, né? Michele estava 360 metros atrás de Marina. Então, a Marina tinha percorrido 600, a Michele tinha percorrido 240. Quantos metros a Marina estava na frente da Michele? Basta a gente subtrair 600 menos 240, o que dá 360. Ou seja, a Michele, de fato, estava 360 metros atrás da Marina. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Quer treinar mais questão de porcentagem? Se quiser treinar questão de porcentagem, de número decimal, de fração, dá uma olhada aqui embaixo que eu separei links de questões para você treinar esses conteúdos. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem link com outras questões para você treinar. Fechado? Bora para a questão número 7. Vem comigo. Não. Questão número 7 também foi anulada. Não tem solução a questão número 7. Então a gente vai direto para a questão número 8. Em 2018, uma antiga fazenda que fica próxima à cidade de Lagoa Santa foi dividida em vários sítios que foram colocados à venda. Para que projetos como este possam ser realizados, é obrigatório que sejam mantidas reservas de mata nativa. A imagem a seguir mostra uma área quadrada que foi dividida em 4 partes iguais, sendo que em uma delas foi mantida uma reserva de mata nativa. Então a gente tinha aqui, ó, essa área toda foi dividida em 4 sítios, sendo que esse aqui tinha uma área de mata nativa. Determine a medida da área reservada para a mata nativa, a área escura, quer saber essa área aqui, em centímetros quadrados. Olha a pegadinha. Ele deu as medidas em metros, olha, 30 metros, 30 metros, 30 metros, 30 metros, e quer a resposta em centímetros. Então, primeiro passo para resolver essa questão, transforma esses metros em centímetros. Como que faz para converter de metro para centímetro? A unidade de medida é metro, decímetro, centímetro. Para passar de metro para centímetro, tem que andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai acrescentar 2 zeros. 30 vai virar 300, 300 vai virar 3.000. Então, essas medidas aqui que estão 30 metros correspondem cada uma a 3.000 centímetros, certo? A gente quer calcular essa área escura aqui. Para calcular essa área escura, a gente vai calcular essa área toda do quadrado ABCD, subtrair essas áreas brancas desse triângulo e desse triângulo. Vamos fazer isso? Então, olha só. Área ABCD. Quanto medem os lados desse quadrado aqui? Medem 30 metros mais 30 metros, ou seja, 3.000 mais 3.000 centímetros, o que dá 6.000 centímetros. Então, qual vai ser a área desse quadrado? Vai ser 6.000 vezes 6.000, né? Esse lado mede 6.000, esse lado mede 6.000, área, lado vezes lado, 6.000 vezes 6.000. 6 vezes 6, 36, reproduz os zeros, vai dar 36 milhões de centímetros quadrados. A área desse triângulo DEF, a área é base vezes altura dividido por 2. Né? A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, vou fazer 3.000 centímetros vezes 3.000 centímetros dividido por 2. Fazendo essa continha, 3.000 vezes 3.000 dá 9 milhões. 9 milhões dividido por 2, 4 milhões e 500 mil centímetros quadrados. A área do triângulo BCF, eu tenho aqui 3.000 centímetros de base, 6.000 centímetros, né? 3.000 mais 3.000, 6.000 centímetros de altura. Então, vou ter 3.000 vezes 6.000 dividido por 2. 3.000 vezes 6.000, 18 milhões. 18 milhões dividido por 2, 9 milhões. Sendo assim, a área escura vai ser a área toda, 36 milhões, menos essa área, que é 4 milhões e 500 mil, menos essa área, que é 9 milhões. Fazendo essa subtração, você vai chegar em 22 milhões e 500 mil centímetros quadrados. Essa é a resposta dessa questão. Então, essa questão envolve unidades de medida e área de figuras planas. Se quiser treinar mais questão de área, questões de figuras planas, dá uma conferida nessa playlist que vai aparecer aqui agora para você. Certinho? Vamos para a questão número 9. Questão com essa figura gigante. Ó. Observe a sequência de triângulos T1, T2, T3 e T4 desenhados na malha quadriculada da figura. Tem esses triângulos aqui. Prosseguindo-se com a sequência e obedecendo-se o mesmo padrão de construção dos triângulos anteriores, teremos ainda os triângulos T5 e T6. Dentre as alternativas a seguir, marque a correta. Vamos aumentar esse quadriculado aqui. Ó. Você tem o triângulo T1,
T2, T3 e T4. Vamos ver as características desses triângulos. O triângulo T1 tem o lado formado por um lado desse quadradinho aqui. O triângulo T2 tem o lado formado por dois lados desse quadradinho e duas diagonais. Concorda? 1, 2, 1, 2, 1, 2. O T3, então, 1, 2. O T3 tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 1, 2, 4. Aqui eu vou ter 8? Vou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os lados dos triângulos estão duplicando, ó. 1, 2, 4, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Certinho? Bom, as afirmativas falam sobre a área e o perímetro dos triângulos. Vamos calcular a área e o perímetro desses triângulos iniciais aqui. Qual é a área desse triângulo T1? A área do triângulo T1 vai ser 1 vezes 1, base 1 vezes 1, altura, né? Considerando que cada lado desses quadradinhos mede 1, vou ter 1 vezes 1 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. 1 vezes 1, 1 dividido por 2 dá meio. Qual que é o perímetro desse triângulo? Eu vou ter um lado mais uma diagonal, né? Um lado do quadrado mais essa diagonal. Certo? Um lado mais uma laranja, duas laranjas, dois lados. Então, o perímetro desse triângulo T1 é 2L mais 1D, dois lados desse quadradinho mais uma diagonal. Passando para o triângulo T2, qual é a área? Vai ser base vezes altura, 2 vezes 2 dividido por 2. 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Perímetro, vou ter dois lados mais duas diagonais, o que dá 4 lados mais duas diagonais. Triângulo T3, eu vou ter área 4 vezes 4 dividido por 2. 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8. Perímetro, 4 lados mais 4 diagonais, o que dá um total de 8 lados mais 4 diagonais. Para aqui, qual é o padrão que a gente está observando? Compara aqui a área do triângulo 3 com a área do triângulo 2. Passou de 2 para 8, ou seja, foi multiplicada por 4, ela quadruplicou. E a área do triângulo T1 para T2 também quadruplicou? 4 vezes meio é quanto? 4 vezes meio dá 2, ou seja, a área dos triângulos está sendo multiplicada por 4 de um triângulo para o outro. A área dos triângulos está quadruplicando. E o perímetro? O perímetro está duplicando, observa só. O perímetro de T1 é 2L mais 1D, certo? O perímetro de T2, se eu multiplicar aqui por 2, vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Ele duplicou. Se eu multiplicar por 2, vai dar o perímetro do triângulo 3. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Dá. Então, o perímetro está duplicando. A área está quadruplicando, o perímetro está duplicando. Sabendo isso, você resolve a questão rapidinho. Olha só. A área do triângulo T5, a área desse triângulo aqui, é 10 vezes a área do triângulo T3. Vamos ver. A área está quadruplicando, sendo multiplicada por 4. Então, tenho a área do triângulo T3. A área do triângulo T4 é 4 vezes a área de T3. A área do triângulo 5 é 4 vezes 4. Concorda? 4 vezes a área do triângulo T4. Então, eu tenho aqui, ó, a área do triângulo T3, 4 vezes 4, 16. Então, a área do triângulo T5, na verdade, é 16 vezes a área de T3. Por quê? As áreas estão sendo multiplicadas por 4. Então, eu tenho aqui 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Tá bom? Então, a letra A está errada. A letra B. A área do triângulo T6, essa área aqui, é 64 vezes a área de T3. Vamos ver, ó. Então, eu tenho aqui T3, 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Tá certo. A área de T6 é 64 vezes a área de T3. Perímetro. O perímetro do triângulo T5, esse perímetro aqui, é 8 vezes o perímetro de T2. O perímetro está duplicando. Então, se eu tenho o perímetro T2, o T3 vai ser 2 vezes maior, o T4 vai ser 2 vezes 2, 4 vezes maior, o T5 vai ser 2 vezes 4, 8 vezes maior. Tá certo, ele disse que vai ser 8 vezes maior. Então,
essa é a resposta dessa questão. A área quadruplica de um para o outro, aumenta 4 vezes de um em relação ao outro, o perímetro aumenta 2 vezes um em relação ao outro. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Vamos para mais uma questão. Vamos lá? Questão 10. João está analisando seus apontamentos de matemática e na tabela com os sólidos geométricos esqueceu-se de anotar o número de faces de um dos poliedros. Pelas anotações de João, esse poliedro possui 12 arestas e 8 faces. Logo, o número de vértices é qual? Bom, se o poliedro, então, uma questão de sólidos geométricos, né? Se o poliedro tem 8 faces, ele é chamado como? Ele é chamado de octaedro. O octaedro tem 8 faces. O problema diz que ele tem 12 arestas. Então, vou colocar o desenho do octaedro aqui para você. O octaedro é um sólido mais ou menos com esse formato, né? Então, ele tem 8 faces. Olha só, essa face aqui, 1, 2, mais a de trás, 3, 4, mais essa aqui, 5, 6, 7, com a de trás, 8, certo? As arestas são essas linhas, esses segmentos que unem os vértices, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Ele quer saber o número de vértices. Os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, eu tenho um vértice aqui, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 vértices no total. Então, o número de vértices é 6. Esse número é um número múltiplo de 2. Sendo assim, essa é a resposta dessa questão. Questão bem tranquila, né? Você só precisava saber que um sólido de 8 faces é um octaedro. Beleza? Bora ver a questão número 11. Vem comigo? Não, questão número 11 também foi anulada. Então, a gente vai chegar aqui na última questão desse vídeo, né, que é a primeira parte da resolução dessa prova, com essa questão capciosa, que é a questão 12. Essa questão tem uma super pegadinha. Olha só, após o almoço, Marcos decidiu ir ao cinema e verificou quais os filmes estavam em cartaz. Ele se interessou por um dos filmes, olhou o relógio de parede em sua casa, figura 1, e saiu para o cinema. Então, ele saiu para o cinema depois do almoço, ele saiu às 5 horas e 50 minutos, né? 17 horas e 50 minutos. Ele demorou 48 minutos para chegar ao cinema. Chegou exatamente no horário do início do filme. Ao sair da sala de cinema, ele observou um relógio por um espelho, figura 2. Aqui está a pegadinha. Esse relógio está espelhado. Qual é a duração do filme? Então, primeira coisa, vamos fazer esse relógio ficar na posição certa. Ele viu esse relógio pelo espelho, então esse relógio está ao contrário. Esse relógio, na verdade, está marcando a hora assim, né? A hora que está mostrando aqui é 20 horas e 50 minutos. Você tem que espelhar essa figura. Não consegue visualizar tão facilmente? Faz o seguinte, se você estiver vendo esse vídeo pelo computador, pega o seu celular e faz uma selfie dessa imagem aqui. Você vai ver que na selfie vai sair 20 horas e 50 minutos, porque na selfie aparece a imagem espelhada. Se estiver vendo o vídeo no celular, olha num espelho essa imagem aqui. Vai ser 20 horas e 50 minutos. Beleza? Então essa é a pegadinha dessa questão. Ele saiu de casa às 17 horas e 50 minutos e demorou 48 minutos para chegar ao cinema. O filme começou na hora que ele chegou. Então, que horas que começou o filme? Para a gente saber, tem que somar 48 minutos às 17 horas e 50 minutos. Truque aqui. Faltam quantos minutos para dar 18 horas? Faltam 10 minutos. Então, separe esse 48 em 10 mais alguma coisa. 48 é 10 mais 38. Por que eu fiz isso? Vou somar esses 10 minutos aqui, vai dar 18 horas, concorda? 17 horas e 50 minutos mais 10 minutos dá 18 horas. 18 horas mais 38, 18 horas e 38. Viu como ficou fácil a conta? Então, o filme começou às 18 horas e 38 minutos e terminou às 20 horas e 50 minutos. Para a gente saber a duração do filme agora, tranquilo, basta subtrair 20 horas e 50 minutos menos 18 horas e 38 minutos. Fazendo aqui, ó, 0 menos 8 não dá, 10 menos 8 dá 2, correto? Se eu emprestei 1 para cá, fica 4. 4 menos 3 dá 1.
20 horas menos 18 horas dá 2 horas. O filme durou 2 horas e 12 minutos. Olha nas opções, não tem essa opção, né? Então deve ser aqui ou a letra A ou a letra B. Tem que transformar isso aqui em minutos. 2 horas e 12 minutos, para transformar tudo em minutos, tem que transformar essas 2 horas em minutos, né? 1 hora tem 60 minutos, 2 horas vai ter 2 vezes 60. 2 vezes 60, 120. 120 mais 12, 132. Então, 132 minutos é a duração deste filme, certinho? Então, essa é uma questão envolvendo conversão de unidades de medida. Se você quiser treinar a questão de unidade de medida, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Fechado? É isso, pessoal. Essas eram as questões da primeira parte dessa prova. Em breve vai ser divulgada aqui no canal a segunda parte com as outras questões. Enquanto isso, se você chegou até aqui, você tem a chance de aprender mais. Dá uma olhada nos vídeos que eu separei para você treinar outras questões. Valeu? E no mais, se ainda não se inscreveu aqui no canal, clica nessa carinha e se inscreve aí, dá sua força pra gente fazer esse canal crescer ainda mais. Beleza? No mais, bons estudos e até a próxima!